Você posta suas fotos sem filtro? A gente ajusta a luz, melhora as cores, esconde imperfeições. Mas o problema é, isso não ficou só nas redes sociais. Muita gente criou um Deus com filtro. Um Deus só de amor, mas sem justiça. Um Deus poderoso, mas sem santidade. Um Deus que nunca confronta. Mas Deus não precisa de filtro. Em abril, nós vamos viver uma série especial. Deus sem filtro, o Deus real em um mundo editado. Ele governa, Ele está presente, Ele é santo, Ele é amor, Ele tem misericórdia, Ele sabe de tudo. Chegou a hora de conhecer Deus como Ele realmente é. Graça e paz a todos vocês, bom domingo a todos. E dando continuidade, irmãos, ao fechamento da série, olha a minha responsabilidade. Durante todo esse mês, como nós sabemos, nós fomos confrontados com uma verdade que quebra ilusões. Deus não precisa de filtros. Vivemos em um mundo editado, como a gente já viu aqui em muitas reflexões anteriores. Um mundo onde tudo é ajustado, melhorado, suavizado às vezes, onde as pessoas usam filtragem, filtram imagens, histórias e às vezes, irmãos, até sentimentos. As pessoas tentam. Mas o problema é que essa cultura não ficou só nas redes sociais. Ela entrou na forma como as pessoas enxergam Deus, e aí está o perigo. Criaram versões editadas de Deus. Um Deus só de amor, mas sem justiça. Um Deus poderoso, mas sem santidade. Um Deus permissivo, mas que nunca confronta. Mas o Deus revelado nas Escrituras e o Deus falado na série de mensagens aqui ministradas diz que Deus é real, é completo e é perfeito. Ele não precisa de filtro. Amém? E aí, ao longo da série, nós vimos um Deus que governa tudo. Falamos sobre a soberania de Deus. Um Deus que está em todo lugar, a sua onipresença. Um Deus que tem todo o poder, a sua onipotência. Um Deus santo. Um Deus que ama. Um Deus justo. Um Deus que sabe de todas as coisas, a sua onisciência. E hoje chegamos no atributo que nos mantém vivos, e glória a Deus por isso. Um Deus que tem misericórdia. Ele tem misericórdia, glória a Deus por isso. E aí, abra a sua Bíblia, eu te convido a abrir a sua Bíblia em Lamentações 3, 22 e 23. Vou ler aqui no telão junto com vocês. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Glória a Deus por isso. Hoje nós vemos o mundo entre dois extremos, irmãos. Se existe algo que define a nossa geração, é o desequilíbrio. Vivemos entre dois extremos e esses extremos são muito perigosos. De um lado, a condenação implacável e do outro, a tolerância sem limites. Hoje as pessoas são canceladas por erros mínimos nas redes sociais, Expostas, julgadas, descartadas. E aí, ao mesmo tempo, existe uma cultura que diz: nada é errado, tudo é relativo,
Cada um vive como quiser. E aí a gente está nessa bagunça, que a gente não sabe para que lado que a gente vai. Ou você é condenado sem chance, ou você nunca é confrontado. Isso nos deixa numa confusão completa. Mas a nossa sorte é que Deus não funciona assim. Deus não se confunde. Deus não ignora o pecado, mas também Ele não abandona o pecador. E aqui entra a verdade que nos faz pensar, e temos que realmente pensar muito, porque é um ponto central dessa mensagem. Se fosse apenas justiça, não restaria a ninguém, nenhum de nós. Porque a justiça pura e simples não combina com misericórdia. Se a gente for analisar, né, Ricardo? Se a gente for ver teologicamente, puro, justiça não combina com misericórdia. E aí, a necessidade da misericórdia. E aí a gente pensa junto, olha, se Deus fosse apenas santo, justo e perfeito, o que aconteceria com o pecado? O pecado teria que ser punido. E não somente o pecado, o pecador. Quem comete o pecado teria que ser punido. E aí vem a pergunta: como que vai haver essa punição? Tem que haver a punição do pecador. Tá, mas nesse mundo onde eu não sou condenado, como que eu vou pensar? Como que a gente analisa essa situação? Fica meio confuso. E aí, pensando nós aqui muito internamente, a gente pensa assim, tá, quem nunca pecou? Quem nunca falhou? Quem nunca errou na vida? Então nós realmente merecemos a justiça de Deus e aí sermos consumidos, se for puramente a justiça de Deus pura. E aí lá em Romanos 3:23 diz, olha, porque todos pecaram e destituídos estão do quê? Da glória de Deus. Então se fosse só justiça pura e simples, nenhum de nós estaria aqui hoje. Mas existe algo que muda essa história. A misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus, irmãos, eu estava lendo, analisando, estudando, quebrando a cuca, como diz a Lloyd, estou quebrando a minha cuca. O amor sempre existiu, como a gente falou aqui. O pastor Fabiano falou muito bem aqui em uma das mensagens. O amor sempre existiu. E ele existirá para sempre. Mas a misericórdia só existiu por conta do pecado. Até existir o pecado, não tinha misericórdia, não tinha necessidade de existir misericórdia. E aí ocorreu o pecado. E aí houve a necessidade de existir a misericórdia. E aí, o significado de misericórdia no Antigo Testamento é resed. Essa palavra é muito mais profunda do que parece. Ela significa amor leal, fidelidade de aliança, compaixão ativa, bondade que não desiste. Não é um só sentimento, é uma decisão. É Deus olhando para a humanidade caída, como costuma dizer o pastor Rafael Gaion, essa humanidade caída, mundo caído, vendo a miséria espiritual, vendo o pecado e ainda assim escolhendo agir em favor dela. E aí no contexto de Lamentações, que a gente leu, diz o seguinte, o livro de Lamentações foi escrito em um dos momentos mais sombrios da história de Israel. Jerusalém havia sido destruída, o povo estava sofrendo, havia dor, perda e destruição. Era consequência do pecado. E no meio desse cenário, o profeta Jeremias declara: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Ou seja, mesmo no juízo havia misericórdia, mesmo na dor havia graça, e mesmo na queda havia esperança. Um grande orador, conhecido como o príncipe dos pregadores,
Charles Spurgeon, como diz meu marido, ele me corrigiu, Spurgeon. Spurgeon. Foi o que eu consegui, o máximo de pronúncia aqui que eu consegui, gente. Ele diz o seguinte: a misericórdia de Deus não é uma resposta à nossa bondade, mas à nossa necessidade. E aí o escritor, pastor americano Max Lucado, que a gente já conhece bastante, né, o Max, ele diz o seguinte: graça é Deus nos dando o que não merecemos. A misericórdia é Deus não nos dando o que nós merecemos. E é bem isso. Graça, a gente recebe aquilo que a gente não merece. E misericórdia, a gente não recebe aquilo que merece, aquela punição que merece. Achei muito interessante e nós quebramos a cabeça, eu e o Robson, para entender essa frase. Com isso, vemos a misericórdia revelada em Cristo. A maior prova da misericórdia de Deus não está apenas em palavras, irmãos. É isso que a gente tem que entender. Está na cruz. Jesus não morreu porque éramos bons. Não morreu porque merecíamos. Ele morreu porque nós precisávamos. A cruz é o encontro entre a justiça de Deus e a misericórdia de Deus. A justiça exigia pagamento, a misericórdia ofereceu substituição. E aí vem o confronto. Muitas vezes nós recebemos, mas nós não liberamos misericórdia. Nós amamos falar da misericórdia de Deus, mas quando ela se refere a nós, mas temos dificuldade de praticar misericórdia com os outros. Nós vivemos julgando demais, condenando rápido demais, descartando pessoas rápido demais. Se a gente for fazer uma análise muito profunda, irmãos, da vida do crente nas redes sociais, nós cristãos somos os que mais julgamos. Isso é péssimo para a gente. Porque nós, agindo dessa forma, nós não estamos representando Cristo nessa terra. Jesus Cristo é amor puro. Jesus Cristo é a pura misericórdia com o ser humano. E se nós somos embaixadores de Cristo, nós precisamos ter a misericórdia que Jesus Cristo tem com o nosso próximo. E às vezes a gente não tem, irmãos. O cristão não tem misericórdia com o outro. E a gente vê isso claramente em rede social, em briga política, que a gente não tem nem que se meter em briga política. Não é essa a nossa função nesse mundo, meus irmãos. Não é essa a nossa função nesse mundo. Nós temos que estudar, nós temos que ler, nós temos que buscar o que é de verdade ser embaixador de Jesus Cristo nessa terra. Nós precisamos urgentemente, porque Jesus está voltando. E às vezes a gente está brincando de ser misericordioso e nós não somos, irmãos. Nós não somos. E sabe o que Jesus diz para nós essa manhã? Pare de se achar demais. Pare de achar que você é melhor naquilo que faz pelas suas próprias forças. Você não é. O Senhor diz: sem mim nada podeis fazer. Nada, nada, nada. Como a Dani ministrou aqui, nem respirar. Se não for pelo Senhor, a gente não consegue. E a gente se achando melhor do que o outro. Pare de se achar melhor. Pare de julgar o irmão por isso, por aquilo. Tenha misericórdia. Se coloque no lugar do outro. Você é igualzinho ao outro. Na horizontal, irmãos, quem fez faculdade, bacharel, pós-graduação e naquilo que for, para tudo. O Senhor nos vê como iguais. E quanto mais nós nos elevamos em nível de educação, nós temos que nos humilhar para servirmos uns aos outros. É isso que a palavra do Senhor diz.
Eu sei, meus irmãos, que uma série como essa, Deus Sem Filtro, só pode ser Deus dando uma surra em nós. Só pode ser. Mas depois de entendermos que que ter misericórdia, temos que ter misericórdia, porque Deus teve e tem e terá misericórdia de nós, o que a gente tem que fazer? O que a gente tem que fazer? Deus está nos chamando para agirmos em 3 situações. Primeira, receba o perdão de Deus. Pare de viver tentando pagar por algo que Jesus já pagou. Pare. Tem gente aqui vivendo como se ainda estivesse devendo. Por que Jesus morreu na cruz por você? Ele já pagou aquela dívida. Pare de carregar culpa, de reviver erros, se punindo em silêncio. Pare com isso. Como se Deus ainda estivesse te cobrando uma conta que Jesus já pagou. E sabe onde ele pagou, irmão? Na cruz. Jesus não deu uma entrada para você parcelar essa culpa. Ele quitou tudo. Tudo. Você não precisa sofrer para ser aceito. Você não precisa ter culpa para ser perdoado. Porque o perdão não é conquistado, ele é recebido de graça pelo Senhor. Aliás, ele é dado, de graça pelo Senhor. Você recebe de graça. E talvez o seu maior problema hoje não seja o seu pecado, seja a sua dificuldade de aceitar que Deus já te perdoou e você continua preso. Não porque Deus te prendeu, mas porque você não se soltou destas amarras. Hoje Deus está dizendo: pare de tentar pagar e comece a viver como alguém que já foi perdoado. Quem tenta pagar o que Jesus já pagou, vive como escravo de uma dívida que já foi cancelada. Seja livre, meus irmãos, em nome de Jesus. Seja livre. 2. Abandone a culpa. A culpa paralisa, mas a misericórdia de Deus restaura. A culpa é uma das prisões mais silenciosas que existem. Ela não faz barulho, mas prende. Ela não aparece por fora, mas consome por dentro. Tem gente que já foi perdoado por Deus, mas continua vivendo como se ainda estivesse condenado. Parece o irmão do filho pródigo, o filho mais velho. Tem toda a liberdade, mas age como servo. Você é filho. Haja como filho. A culpa paralisa decisões, paralisa a fé e paralisa o crescimento espiritual. A pessoa até quer avançar, mas algo dentro dela diz: você não pode, você não merece, você não é digno. A culpa mantém você preso ao passado, mas a misericórdia te reposiciona no presente. A culpa olha para trás e diz: você errou. A misericórdia olha para frente e diz: você pode recomeçar, e pode recomeçar hoje. Não confunda a culpa com arrependimento. Arrependimento aproxima você de Deus, e a culpa te afasta de Deus. O arrependimento diz: eu pequei, eu preciso de Deus. E a culpa diz: eu pequei, eu não posso me aproximar de Deus. Percebe a diferença? Um te leva aos braços do Pai. O outro te afasta exatamente de quem pode te curar, e só Ele pode te curar. Talvez você esteja carregando algo há anos. Um erro, uma decisão errada, uma escolha errada. E isso virou uma voz dentro de você.
Mas hoje Deus está silenciando essa voz em nome de Jesus. Porque a palavra diz: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Já se renovou hoje, irmãos. Não é a cada erro, não é a cada acerto ou em cada situação, é a cada manhã. As misericórdias do Senhor se renovam. Acabou o dia 26, começou o dia 27, se renova as misericórdias do Senhor. E assim nós vamos vivendo, irmãos. Todo dia Deus te dá uma nova chance. Todo dia Ele libera misericórdia. Todo dia Deus te convida a recomeçar. Deus já perdoou o que você ainda está tentando esquecer. Abandonar a culpa não é fingir que não errou. É aceitar que Deus te tratou lá no seu erro. Ele te tratou. Aceita que Deus te tratou. E se você não aceitou ainda, vai aceitar que Deus te tratou. Então Ele vai te tratar. Porque você precisa ser tratado, irmão. Não é negar o passado. É não viver mais preso ao passado. Porque nós não temos mais passado, irmãos. Nós temos o hoje. O presente. É agora que nós temos que viver. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a pouco. Então temos que viver o hoje, o agora. Deus diz para nós esta manhã: pare de viver como prisioneiro, porque eu já abri a porta para você ser livre. Terceiro, pratique misericórdia. Depois de tudo que ouvimos nessa série de lições, de mensagens, existe uma pergunta inevitável hoje a respeito da misericórdia. O que vamos fazer com ela? Porque, irmãos, se a gente for analisar, receber misericórdia é muito poderoso. Mas liberar misericórdia é o que revela se realmente nós entendemos o que era o Evangelho de Deus. Deus foi misericordioso com você? Graças a Deus. Quando você errou, quando você caiu, quando você se afastou? E agora Ele espera que você faça o mesmo com outras pessoas. Mas aí a gente tem que ser muito sincero. É fácil receber perdão. Difícil é perdoar. É fácil ser restaurado. Difícil é restaurar outra pessoa. É fácil ser amado por Deus. Difícil é amar quem nos feriu. Eu sei que é difícil, irmãos. Eu também passo por isso todos os dias. Mas o Evangelho não é sobre facilidade. É sobre transformação. Jesus não apenas falou de misericórdia, Ele viveu misericórdia. Ele tocou quem ninguém tocava. Ele perdoou quem ninguém perdoava. Ele acolheu quem ninguém queria por perto. E Ele nos deixou um padrão. Assim como eu vos amei. Ou seja, não é amar do nosso jeito. É amar do jeito de Cristo. Praticar a misericórdia é perdoar, mesmo quando a pessoa não te pediu perdão. É restaurar, mesmo quando seria mais fácil se afastar. E é amar, mesmo quando dói. Tem gente que quer viver o Evangelho, mas sem viver isso aqui não dá, irmãos. Não dá. Não existe vida com Cristo sem misericórdia com pessoas. Porque tudo é sobre pessoas. Jesus não morreu por projetos. Jesus não morreu por estruturas. Ele morreu por pessoas, irmãos. Ele morreu por nós. Pessoas feridas, pessoas falhas, pessoas em processo como eu, como você. Por isso que existe aqui no nosso peito invisível a frase em construção. Quem foi alcançado pela misericórdia de Deus não pode viver negando misericórdia aos outros. E aí vem um chamado para ação. E aí eu convido o grupo de louvor. Pode subir, por favor. Hoje Deus está nos chamando para algo muito prático. Quem você precisa perdoar? Quem você precisa liberar?
quem você precisa amar de novo. Talvez não seja fácil, mas também não foi fácil na cruz. A mesma misericórdia que te levantou pode levantar alguém hoje através de você. A mesma graça que te alcançou pode alcançar outros através da sua atitude. Uma única atitude pode mudar tudo, irmãos. Você pode ser a resposta da misericórdia de Deus na vida de alguém hoje. O que você precisa deixar para trás para viver um novo começo? Talvez alguém aqui pense: eu fui longe demais, eu errei demais, não tem mais jeito para mim. A misericórdia de Deus é maior do que o seu erro, meu irmão. Você só precisa de perdão, de recomeço, de reconciliação.